A reportagem saiu dos jornais e foi para os livros. Fazendo isso, ela vira literatura? Será que jornalistas e escritores são filhos de uma mesma mãe, só que de pais diferentes? Existe uma diferença entre livro-reportagem e romance-reportagem? Olha, isso hoje, quer dizer, eu quando comecei o jornalismo nos anos 50, havia um antagonismo muito grande entre jornalismo e literatura, né? Quer dizer, ou seja, eram compatíveis, quer dizer, o jornalismo tinha regras muito rígidas, né? Quer dizer, aquela coisa de trabalhar muito mais com o substantivo e o verbo, né? O adjetivo praticamente não entrava. Me lembro que eu comecei com o Carlos Lacerda, que era o diretor, ele praticamente proibia, você quase que tinha que fazer um memorando pedindo para usar um adjetivo, porque isso não era do jornalismo e tal. Então, durante muitos anos, né, essa fronteira era muito nítida entre uma coisa e outra. Quer dizer, no jornalismo, né, você tinha que obedecer essas regras de averiguação, quer dizer, de precisão, e, enfim, e na linguagem também, a linguagem chamada objetiva, né, que você não poderia interferir. Mas a partir de um determinado momento, hoje, essas fronteiras são muito movediças, né? Quer dizer, com o chamado jornalismo literário, né? Que é uma coisa mais ou menos recente, você usa, quer dizer, no jornalismo, técnicas e recursos do romance, né? Quer dizer, só que você não pode, é um romance sem ficção, você não pode usar a ficção, mas você pode, né, trabalhar os diálogos como se fosse um romance, né? Então essa liberdade, quer dizer, é muito grande hoje e é difícil você estabelecer barreiras. Não, isso pode, isso não pode, tá entendendo? E o jornalismo, chamado jornalismo literário, que é uma criação americana, né, quer dizer, fim dos anos 50, anos 60, sobretudo com Truman Capote, que foi meio precursor, mas aí tem o Gay Talese, tem o Woolf, né, quer dizer, o Norman Mailer, né, que criaram isso o New Journalism, né, com essas técnicas, né, com esses recursos de sedução do leitor, né, quer dizer, isso no Brasil também temos representantes. Eu acho, ao contrário do que diz a história, que o grande jornalista literário no Brasil foi realmente o Euclides da Cunha com Os Sertões. Se há uma reportagem, né, se há um jornalismo literário, no caso dele era reportagem, foi, né, como correspondente, eu acho que o precursor realmente foi o Euclides com Os Sertões. Como você escolhe um tema para fazer um livro-reportagem? Eu acho que o tema, mais ou menos, vem de duas maneiras. Uma, quando ele é proposto pelo editor, quer dizer, a famosa encomenda. E eu trabalho muito sobre encomenda. Aliás, hoje, eu acho que todos, né, os jornalistas trabalham sobre encomenda, porque aí você tem prazo, né? O Tom Jobim dizia que a nossa música inspiradora é o prazo. Eu digo que é o adiantamento. Ou seja, as editoras, e você sabe disso, descobriram esse sistema de adiantar para você, né? Contratam, você vai fazer um livro e aí depois você não tem saída, você tem que fazer, porque você já recebeu o dinheiro, já gastou. Então, uma das maneiras, né, de escolher o tema é receber o tema de encomenda. O que eu acho, ao contrário que as pessoas dizem, mas um livro de encomenda, não é isso aí, historicamente, o renascentismo foi todo feito sob encomenda. Né? A Capela Sistina é uma obra de encomenda. Encomenda, imagina. E saiu bem. E saiu bem direitinho. Então. E a outro é um tema que mais ou menos se impõe, né? Isso aí é difícil saber como é que ele vai chegando, às vezes, aos poucos, até que você diz, bom, isso aí, né, ele realmente te toma, é um pouco, menos uma escolha, eu acho que ele mais te escolhe que você escolhe, né, o tema. O leitor brasileiro, ele se interessa por livro-reportagem? Eu acho que se interessa pelo seguinte, olha, você vê a história do livro-reportagem no Brasil, eles são quase todos best-sellers, né? Quer dizer, todos os livros, né, que saem, o chamado, né, do jornalismo. Qual é a explicação? Qual é a causa para dar tão certo aqui? Eu acho que é o seguinte, quer dizer, você trabalha no livro-reportagem com muito mais tempo, né, com muito mais cuidado, muito mais esmero. Você apura mais, né, você cuida mais do texto, né, você capricha mais, quer dizer, você dá para ele, e com essa possibilidade agora, né, de você avançar gêneros, de você fazer uma reportagem como se fosse um romance, né, quer dizer, dando a impressão ao leitor, né, na leitura que é um romance, eu acho que isso contribui para ter mais sucesso. Enquanto se fala que a imprensa, né, diária, semanal, está em crise, está perdendo leitores, os livros de reportagem, realmente, eles quase todos frequentam
lista de best-seller. Né? Vários escritores de literatura escreveram em jornais, né? José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Balzac, Dickens, Victor Hugo, Clarice Lispector, Drummond, Luiz Fernando Veríssimo. Eles escreveram ficção em jornal. E agora tem jornalista escrevendo a realidade em livro. É uma vingança de vocês? Pode ser uma vingança, é interessante. Não, na verdade, eu acho que hoje você tem uma troca, né? Até porque, né, se você pensar bem, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que o jornalismo, né, deve a João do Rio muito mais do que deve ao Machado de Assis, por exemplo. O João do Rio foi introdutor, inclusive, da entrevista, das enquetes, né? E ele realmente, do jornalismo, da reportagem de campo, né? Ele ia às prisões para entrevistar os criminosos, ele subiu o morro, né? Enfim, ele realmente, eu acho que inaugurou esse jornalismo que a gente faz hoje, jornalismo de presença, jornalismo, né? Enfim, de gastar a sola do sapato, né? Como se diz, tal. Então, eu acho que há hoje uma troca muito saudável para os dois gêneros, tá entendendo? Quer dizer, e até pelo mercado, quer dizer, o mercado aqui que busca muito, foi a partir do mercado, é que você tem hoje, né, jornalista fazendo ficção, né, fazendo livros, né, enfim, se aventurando, né, na ficção. E o autor do livro Reportagem, ele é um jornalista vestido de escritor ou um escritor vestido de jornalista? Eu acho que ele é um jornalista, ele é sempre jornalista, né? Eu acho que, por exemplo, quem né, toma esse veneno, quer dizer, nunca mais é curado dele. No jornalismo eu, por exemplo, né, sou jornalista 24 horas por dia, quer dizer, é realmente uma atitude, quer dizer, tá um negócio meio no sangue, né? Você não deixa de ter a curiosidade do jornalismo, de ter o olhar do jornalista, a curiosidade do jornalista e tal. Então, eu acho que ele é sempre, né? Isso aí em todos os níveis, eu acho que, né, mesmo os grandes escritores, mas que fizeram incursões no jornalismo, você tem o próprio Machado, nosso maior romancista, né? Ele era ele tem crônicas, ele foi um grande cronista, quer dizer, ele estava atento à realidade, atento, né, ao que estava acontecendo, né, do lado e tal. Tido às vezes, né, uma incompreensão absoluta de que ele era meio alienado, não se imagina, está tudo presente quer dizer, a realidade está presente na obra dele. Então, eu acho que ele é sempre mais jornalista, não deixa de ser jornalista nunca. O que dá mais prazer, é a apuração ou a escrita? Eu acho que a apuração, o perigo da apuração, a Bárbara Tuchman, grande historiadora, né, ensinou isso, entre outras coisas, ao jornalista, que o perigo é saber quando parar a apuração. Quer dizer, porque no caso dela ela fala em pesquisa, mas que no nosso caso não é a apuração, a pesquisa e tal. Porque às vezes se basta, ou seja, é prazeroso você descobrir coisas, né? Você fuçar, né? Satisfazer a sua curiosidade, é muito melhor do que o trabalho de escrever. E qual que é o grande risco do romance reportagem? Tem algum perigo, assim, que é o maior de todos, que é uma sombra que persegue o gênero? Eu acho sim, porque, olha, tem uma regra que é o seguinte, quer dizer, tem que ser um romance sem ficção. Quer dizer, a tentação de você fazer ficção é muito grande, mas esse realmente é um perigo, porque eu tive um problema, quer dizer, em 1968, houve uma crítica que dizia, mas isso aí não é jornalismo, isso é romance. Aí eu disse, olha, se é romance sem ficção, porque não há um diálogo, não há uma cena que não tenha sido, né, quer dizer, apurada, que não tenha sido feita realmente e tal. Nada foi inventado. Um jovem que queira fazer um livro reportagem, ele deve fazer letras ou jornalismo? Olha, é melhor fazer jornalismo. Eu fiz letras, quer dizer, eu sou, na verdade, formado em letras e fui para o jornalismo um tempo depois. Mas eu sempre tinha um professor, quando me levou para trabalhar no arquivo do jornal, ele dizia assim, não, olha, vai, aproveita que você está aí e vai lá na redação olhar, vai aprender a escrever. E ele me dizia isso, que é absolutamente verdadeiro. Ele falou assim, olha, o jornalismo vai te dar uma disciplina de escrita. Só como eu não ia escrever, eu dizia, mas eu não quero ser jornalista, não quero ser escritor, por que eu vou aprender, né, estilo e tal, ter disciplina de estilo? Mas eu acho que também, não sei se era o Tom Wolfe, que dizia que o jornalismo fez bem a ele por causa dessa disciplina. Porque o que acontecia, pelo menos nos anos 50, quando eu comecei, isso era muito mais rigoroso, é que você tinha que trabalhar com as categorias fundamentais da gramática, ou seja,
com substantivo e com verbo. Como eu disse, adjetivo e advérbio, coisas secundárias. E isso realmente dá uma disciplina. Quer dizer, você vê uma das características, né, do romancista que, né, já foi jornalista, exerceu o jornalismo, a técnica de redação jornalística, é que é muito mais enxuto. Pega um Graciliano, por exemplo, que foi revisor, né, quer dizer, o rigor de escrita dele é muito grande. Então eu acho que ajuda, né, dar essa disciplina. E para escrever, o que é mais prazeroso? Ficção ou reportagem? Aí eu acho que é a ficção, por isso que eu descobri agora recentemente, essa liberdade que você tem, porque, olha, o jornalismo, quer dizer, o trabalho, né, jornalístico, ele é muito, né, como diz, muito penoso. A apuração é uma coisa penosa. Você liga para as pessoas e os dados que não batem, nenhuma pessoa diz uma coisa, outra diz outra. Você tem, enfim, é um trabalho assim que você, até o final, você não completa, né? Você fica sempre com a sensação de que faltou alguma coisa. E às vezes faltou mesmo. O livro sai e você, puxa, isso aí. Enfim, isso aí realmente atormenta um pouco, né? Quer dizer, essa presença, dessa pressão, né, que tem. Por outro lado, quer dizer, na ficção você não tem isso. Então essa liberdade, essa coisa prazerosa de você sentar, escrever o que você quiser, né, dar asas à imaginação, isso eu acho que, né, faz do trabalho, né, de ficção uma tarefa mais agradável. No final da década de 70 e de 80, começou a ter uns livros de reportagens, né? Foi Lúcio Flávio, Araceli. Exato. Qual que é a relação desses livros, que são chamados mais de romance e reportagem, né, do que veio depois, 1968, Cidade Partida? Eles são diferentes, né? Eu acho que são diferentes. Quer dizer, eu tenho, enfim, assim, isso, nunca pensei sobre isso, mas me parece que você tinha, por exemplo, no caso, né, do Zé Lozeiro, que foi o precursor desse, né, livro realmente importante, né? Eu acho que eles tinham, digamos assim, uma liberdade maior de tratar os personagens, ou seja, de recriar os personagens, quer dizer, de avançar, tá entendendo, na construção desses personagens, de usar, quer dizer, digamos, a imaginação na construção ou reconstrução de um personagem, no caso de personagens mortos e tal, né? Quer dizer, eu acho que com o tempo, isso hoje você, a exigência, né, de um rigor com a realidade é maior, ou seja, quando você trata um personagem vivo ou morto, você tem a obrigação de apurar muito antes, entendeu? Para você construí-lo. Você acha bom ser escritor? Eu acho melhor ser jornalista, porque eu, na verdade, eu não gosto de escrever, né? Quer dizer, eu gosto de ter escrito, quando dá certo, né? Então, mas a tarefa de escrever, para mim, é um pouco penosa, essa coisa de ficar buscando a palavra justa, exata. Eu acho que é um trabalho penoso. Agora, depois que acontece, por isso que eu digo sem trocadilho, sem jogo de palavras, que eu prefiro ter escrito do que escrever, né?